Queridos irmãos e irmãs, meditemos juntos o Evangelho de São Lucas, capítulo 18, versículo de 1 a 8. Naquele tempo, Jesus contou aos discípulos uma parábola, para mostrar-lhes a necessidade de orar sempre, sem nunca desistir. Numa cidade havia um juiz que não temia Deus, nem respeitava homem algum. Na mesma cidade havia uma viúva que vinha à procura do juiz e lhe pedia: faze-me justiça contra o meu adversário. Durante muito tempo, o juiz se recusou. Por fim, ele pensou: não temo a Deus e não respeito ninguém. Mas esta viúva já está me importunando. Vou fazer-lhe justiça para que ela não venha por fim a me agredir. E o Senhor acrescentou: escutai bem o que diz esse juiz iníquo. E Deus não fará justiça aos seus escolhidos, que dia e noite gritam por ele? Será que vai fazê-los esperar? Eu vos digo que Deus lhe fará justiça bem depressa. Mas o Filho do Homem, nem quando vier, será que vai encontrar fé sobre a terra? Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Queridos irmãos e irmãs, somos convidados hoje, por meio da palavra, a essa constância na fé, na vida de oração, a sermos persistentes, perseverantes. Essa é a palavra para nós hoje: perseverantes, determinados. Como aquela viúva que importunou aquele juiz até ele dar atenção, pelo menos escutá-la. Assim devemos também sermos com Deus, persistentes, fiéis, determinados, perseverantes. Deus nos concede tudo, mas não vai ser nem como, nem quando, nem do jeito que eu quero. Tudo é como, quando e onde Deus quer. A palavra de Deus vai nos dizer assim: sofre as demoras de Deus. Porque tudo é no tempo de Deus. O louvor nos cura e nos liberta. Uma vez, uma mãe me procurou e disse que já fazia há muito tempo, mais de anos, que ela orava para seu filho, porque ele não ia na igreja, ele buscava as coisas do mundo. E ela disse: mas faz muito tempo que eu rezo para o meu filho, quanto mais eu peço para Deus, mais ele se afasta do caminho de Deus. E naquele momento, Deus me deu a sabedoria de dizer: a partir de agora, passe a louvar a Deus pelo seu filho. Agradeça a Deus pelo seu filho, até mesmo por ele não ir na igreja. Mas eu agradecer a Deus, disse ela, porque meu filho não vai na igreja? Eu disse: isso mesmo. Porque o louvor cura, o louvor liberta. Quando eu começo a louvar a Deus, eu permito que a vontade de Deus se faça na minha vida. E tudo seja conforme Deus quer e não como eu quero. E ela passou a louvar a Deus, a agradecer a Deus. Depois de um tempo, ela me procurou novamente e disse: é verdade, padre. Hoje meu filho voltou para a igreja, está participando das coisas de Deus, deixou a vida errada e hoje está no caminho de Deus. Para dizer, quando nós somos persistentes na oração,
Mas a nossa oração nos leva a reconhecer que o tempo e a forma é de Deus. Tudo acontece na nossa vida. Precisamos ter fé, esperança, mas ao mesmo tempo perseverantes. Não adianta eu esperar de braços cruzados, não. Eu tenho que fazer a minha parte. É claro que não depende de mim para que Deus faça algo, porque Deus é a própria graça. Deus não precisa de nós, mas Ele quer precisar. Então não depende de mim nem de você para que Deus faça algo, porque Deus sabe a nossa necessidade. Mas depende sim de eu sair da onde estou, depende da minha persistência, da minha fidelidade, da minha determinação, da minha perseverança. É necessário que eu faça a minha parte. Hoje, a Igreja lembra também a memória facultativa da Basílica de São Pedro e São Paulo. Olhemos para esses dois apóstolos, que são os pilares da Igreja. E nessas basílicas foram enterrados, na Basílica de São Paulo, o apóstolo Paulo, na Basílica de São Pedro, o próprio São Pedro. Esses dois homens que foram persistentes na fé. Esses homens que foram insistentes em buscar a fazer a vontade de Deus. Que a exemplo deles, nós possamos também sermos persistentes, perseverantes na nossa fé e na nossa caminhada. Peçamos a intercessão desses dois apóstolos. São Pedro e São Paulo, rogai por nós.